indústria mineira altera o perfil natural de uma paisagem mesmo depois de acabar a exploração do território. A história da extração destes recursos recua aos tempos dos romanos e o interesse pelos minerais perdura até aos dias de hoje. Nas serras do concelho de Montemoro Novo há uma nova corrida ao ouro que se inicia. A tranquilidade característica do montado alentejano e o interesse pelo castelo de Montemoro Novo podem vir a ser interrompidas pelo barulho das sondas a perfurar o solo. Em setembro de 2023, a Direção-Geral de Energia e Geologia recebeu um requerimento para a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa de depósitos minerais. Um ano depois, a população foi informada. A DGEG, a Direção-Geral, começa por pôr a participação pública e só depois é que faz as sessões de apresentação do projeto. Portanto, nós soubemos, por acaso, que havia um projeto, um pedido de prospecção. Essencialmente à procura do ouro. E sempre que se prevê que o preço do ouro vá subir nos mercados, aparece uma empresa com esta intenção. A última empresa que esteve cá era de capitais canadianos, era a Colt Resources, com uma filial portuguesa, e chegou até a ter uma licença de exploração, baseada numa prospecção que lhes dizia que havia 1,6 gramas a 2 gramas de ouro por tonelada de sedimentos. Agora é preciso ver quanto é que se pode extrair daqueles filões de quê. Pronto, da mesma maneira que eles falam de polimetais, de vários metais, não é? De zinco, de cobre, não sei o quê, mas que nós, neste momento, com o estudo de impacto ambiental anterior, de 2013, sabemos que são quantidades muito pequenas. Em sessões públicas de esclarecimento, dizia que as minas eram a céu aberto, porque o filão encontra-se até 120 metros de profundidade, e depois iriam ser retirados sedimentos em terra, em rocha, iriam ser lavados no local e depois iriam ser utilizados também para essa lavagem mais fina lixiviantes, mercúrios, cianetos, que ficariam em lagoas a céu aberto, ditas estanques por essa empresa, mas, enfim, essas garantias não as tínhamos, ditas estanques ficariam para todo o sempre. As primeiras atividades de prospecção na região aconteceram há praticamente 50 anos. O novo pedido de pesquisa estende-se por uma área de quase 450 km², divididos entre os concelhos de Montemoro Novo, Évora, Viana do Alentejo e Vendas Novas. O parecer e a opinião política do Executivo, da Câmara Municipal, é que está completamente contra esta exploração. Não é tanto a prospecção que nos assusta, é a exploração, é a fase depois posterior. A intenção da empresa é retirar 500 toneladas de ouro do nosso território. Se fizermos as contas, extrapolando, é preciso remover entre terra e rocha 250 mil toneladas de sedimentos, que é assustador, Se nós explodirmos as rochas, a poeira que sai vem carregada de arsénio, para além dos outros metais pesados, não é? Porque também lá estão. Mas tem muito arsénio. O arsénio, quando levar com chuva, portanto o arsénio vai na poeira, vai para as plantas, vai para as árvores, vai para as couves, vai para as casas. Quando apanhar com chuva, torna-se chuvas ácidas. Previa-se, a minha referência é sempre o estudo de impacto ambiental de 2011. Previa-se que a barragem de rejeitados, chamam eles barragem, não tem cimento, não tem ferro, é terra encostada, metem-lhe uma impermeabilização que é chamam eles um geotêxtil com 1,5 cm, era o que estava previsto, que tem uma previsão de vida de 20 a 30 anos. Esses 20 a 30 anos são para segurar águas altamente ácidas, com pHs de 1,2, e ficam para a vida, para a eternidade.
A empresa interessada é a E79 Portugal, uma filial detida a 100% por uma sociedade de investimentos com sede em Gibraltar. De acordo com o requerimento, a prospecção tem a duração prevista de 3 anos, com a possibilidade de ser prorrogada por mais 2. A intenção é encontrar depósitos minerais de cobre, chumbo, zinco, ouro e prata. Aquela zona não é um deserto. Aquilo tem atividades económicas, vive toda a gente da cortiça ali, têm agricultura biológica, têm carnes certificadas, têm turismos rurais, porque é uma zona lindíssima, efetivamente, não é? Não sendo tocada, é muito bonita. Para não falar de que tem populações que têm uma grande parte da sua vida em economias de subsistência. Têm hortas, têm animais, têm não sei o quê, fazem uma vida de subsistência que acaba. Nós sabemos que existem calções e calções elevadas para este tipo de explorações, para depois repor o espaço como estava. Só que nós temos sérias dificuldades em acreditar que o Estado, com essa calção, conseguisse repor aquilo que foi destruído. E é esse o nosso receio de termos aqui uma tragédia ambiental e sem capacidade por parte do Estado para repor o que quer que seja. O município tem vantagens financeiras também desta exploração. Salvo erro, 4% do valor do minério à saída da mina. Mas, de qualquer forma, também não teria capacidade para repor o que fosse. Não é esse dinheiro que nos leva a querer uma exploração deste tipo aqui, porque estamos a hipotecar o futuro das próximas gerações, o futuro do território e a riqueza do território. O montado de Sobro e Azinho alberga uma heterogeneidade de espécies. O clima mediterrâneo alterna entre os verões quentes e secos e os invernos úmidos, nomeadamente na Serra de Monforado. Os mais de 400 metros albergam as espécies mais comuns no norte e centro do país, como o carvalho negral ou o sapo parteiro. Metade da área de prospecção mineira sobrepõe-se a zonas classificadas de Rede Natura 2000. Nós não sabemos ainda muito bem em que escala irá ter, mas são com certeza intervenções muito invasivas. O que é que acontece? Vai haver grande mobilização de solo, com destruição do solo orgânico da superfície, vai haver grande movimento de terras, portanto, com fragmentação e destruição dos habitats. Há um problema grave de poluição, quer química dos solos, quer química da água. Tudo isto vai acontecer e vai ser transportado para outras áreas. Se calhar há questões aqui de ruído, de destruição direta dos habitats, que são mais localizadas. Mas depois esta eventual poluição química, quer do ar, quer da água, quer do solo, mas sobretudo do ar e da água, vai obviamente transferir-se também para as zonas envolventes. O Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora emitiu um parecer desfavorável em relação aos direitos de prospecção. Fez, desde já saber, que também rejeita qualquer possibilidade de exploração mineira. O documento enumera 8 espécies ameaçadas de invertebrados que ocorrem na área proposta, 13 de anfíbios, 19 de répteis, 36 aves com ocorrência regular e 44 mamíferos, nomeadamente morcegos, de 2 abrigos de importância nacional. Na zona de prospecção, há ainda 11 espécies de flora ameaçadas ou protegidas. Há raízes em profundidade, mas depois o que há é que as raízes mais perto da superfície, que são as principais, e ocupam uma área, por exemplo, que vai para além, bastante para além da projeção da copa. Sendo muito superficiais, qualquer questão que possa existir perto da superfície do solo corre o risco de as danificar e, portanto, depois danificar a passagem de nutrientes para a árvore, que fica mais debilitada. Já há uma série de pressões de doenças, de sobrepastoreio em alguns casos, ou seja, pastoreio em excesso, a questão dos períodos mais secos, no verão, mais prolongados, que causam também algum stress à vegetação e, obviamente, também aos sobreiros e às azinheiras, por muito adaptados que possam estar a climas mais secos, e, portanto, isto será mais uma pressão. Em 2013, a outra empresa chegou a ter aprovada a licença de exploração mineira.
No entanto, devido a um caso de corrupção e à quebra da cotação do ouro, a extração nunca chegou a avançar. Para além de ser um valor refúgio financeiro, este mineral é usado na joalharia e como condutor elétrico em aparelhos tecnológicos. No início de abril, o ouro atingiu máximos históricos no mercado financeiro, ultrapassando os $3.200 por onça, ou seja, mais de 2.850 euros. A partir do princípio do ano, houve uma valorização de 21%, o melhor resultado desde 1974. A maior parte dos terrenos são privados. Dentro do Concelho de Montemor, nestes 343 km², a maior parte serão privados, não são municipais, são privados. Agora, não nos podemos esquecer que os donos são proprietários do terreno. Tudo o que está no subsolo é do Estado. E é-nos dito pelo engenheiro que apresenta aqui este pedido de prospecção, que se o Estado, se a União Europeia, tiverem o desígnio de explorar este minério, o ouro e mais alguns, que não está nas nossas mãos a capacidade de inviabilizar este projeto. Esta região do Alentejo Central está habituada à indústria mineira. Na segunda metade do século XIX existiam 10 explorações de ferro. Posteriormente foram identificados novos depósitos de ouro. A ideia seria que entre 200 e 300 metros, pelo menos, estão reconhecidos o jazigo. Ou seja, até 200, 300 metros de profundidade, nós sabemos que existe as tais concentrações de ouro, os tais 2 gramas por tonelada, as concentrações de ouro que são passíveis, capazes de ser exploradas. O que faz Montemor ser Montemor e ser interessante para o ouro é uma zona de cisalhamento. A zona de cisalhamento é uma zona de cisalhamento com 2 braços, noroeste, sudeste e um bocadinho mais norte-sul, mais ou menos, em que ao longo dessa zona de cisalhamento, portanto aquilo é uma espécie de uma fratura e de uma zona de movimentação de rochas, ao longo dessa zona houve remobilização neste caso, de ouro que estava nas rochas encaixantes e que foi concentrado nessa faixa. O ouro que vinha transportado no fluido, de repente diz assim, já estou em desequilíbrio com o meu fluido e, portanto, precipita, quimicamente. Até uma mina entrar em atividade, há um longo processo que antecede. Os estudos e autorizações necessários durante o período de prospecção podem demorar entre 10 e 15 anos. Depois, a fase de extração prolonga-se em média entre 10 e 30 anos, mas em Montemor estima-se que sejam pelo menos 5. Prospecção é investigação científica e só quem faz prospecção mineral deve ter a atitude e o comportamento da investigação científica. Numa primeira fase, nós vamos estudar a região como um todo. E vamos ver que trabalhos bibliográficos, que parte histórica existe, que conhecimento da geologia regional existe. Portanto, eu já vou à procura de um certo tipo de mineralização e de teores, digamos, e depois nós podemos ter métodos diretos e métodos indiretos. Os métodos diretos são aqueles que atuam diretamente no solo, no território, e os métodos indiretos são aqueles que são utilizados para funcionar à distância. Ou com fotografia de satélite, ou com voo de avião. Hoje em dia, já com alguns voos de drone, também já fazemos esse tipo de trabalhos. E depois, esgotada esta fase, vamos pegar na área grande que tínhamos e vamos reduzir a área. E só muito mais tarde, quando se já tem uma definição muito boa do que é que está por baixo dos nossos pés, é que se utiliza as sondagens. E aí trazemos uma amostra de rocha. Depois, é preciso definir o depósito. O depósito não é um ponto, é uma massa. E, portanto, depois é preciso furar esse depósito. Muitas vezes tem um motor de um caminhão a fazer barulho, ok? E vai ser necessário colocar bidões de combustível, bidões de lubrificantes e os próprios testemunhos que saem do interior da terra. Portanto, o impacto é mínimo.
A prospecção foi feita 24 sobre 24 horas e tinha holofotes dia e noite, numa zona que vive ao ritmo do campo, não é? Portanto, os animais selvagens estavam todos loucos, todos loucos. A minha quinta era mesmo perto de uma das zonas de prospecção e apareceram raposas em casa, apareceram, quer dizer, bichos a fugirem, eles estavam completamente entre o barulho, a deslocação de viaturas, etc. É evidente que isso perturba. A cada 3 anos, a União Europeia atualiza uma lista de matérias-primas críticas. Em 2011, a lista tinha 14 elementos. Atualmente, existem 34 itens em falta para garantir o ecossistema industrial europeu. Estas matérias-primas são obtidas essencialmente fora do espaço comunitário e a intenção é reforçar a autossuficiência. Contudo, o ouro não faz parte da lista. Portugal, com a exceção de coca, portanto de carvão, que já não tem, e também em termos de bauxite, que é o mineral que nos dá origem ao alumínio, o resto nós temos de cá um pouco de tudo. Estas matérias-primas críticas de que estamos todos a falar neste momento por causa da transição energética, etc., são normalmente minerais acessórios. Portanto, dentro de um depósito, vamos imaginar Neves Corvo, cobre e zinco, nós temos germânio, selénio, índio, portanto o índio que é utilizado para os painéis fotovoltaicos. Portanto, existem uma série de minerais acessórios, como nós os chamamos, que às vezes são de tão grande importância como o minério primário. Em 2023, a indústria extrativa portuguesa produziu 765 mil toneladas de minério metálico, um valor que oscilou ao longo da última década. Nos últimos 35 anos, nenhuma nova mina foi aberta em Portugal. Existem 3 em atividade: Panasqueira, Neves Corvo e Aljustrel. As primeiras 2 são minas subterrâneas. Aljustrel tem extração subterrânea e a céu aberto. É preciso ter estabilidade nas laterais, digamos, e aquilo, como sabe, são uma data de degraus, porque os caminhões andam à volta daquilo para descer à mina, não é? Portanto, quanto mais fundo o buraco for, mais largo tem que ser o buraco à superfície. Portanto, que é para ter estabilidade. Não se vai fazer uma parede vertical, porque aí depois os caminhões não têm acesso, não é? Numa extração em galerias, em profundidade, muitas das vezes nós extraímos a nossa tonelada de minério para tirar as 2 gramas, moemos a rocha, massacramos a rocha, trituramos a rocha, retiramos as 2 gramas por tonelada. Tipicamente, muitas das vezes depois tratamos esse material e ele normalmente é reutilizado para preencher novamente a cavidade. Nos casos das minas a céu aberto, hoje em dia também o que se procura fazer é semelhante. Está bem? Portanto, o que se procura fazer é extrai-se o material, faz-se o tratamento e ele normalmente é reutilizado para o preenchimento das cavidades. De maneira nenhuma, hoje em dia se faz uma abertura de uma frente e depois se deixa essa frente abandonada. A contaminação das áreas mineiras está relacionada com antigas minas que não foram devidamente tratadas e encerradas. Os principais casos estão associados à faixa piritosa ibérica, onde se verifica uma drenagem ácida acentuada. O processo de mineração resulta em materiais rejeitados que são acumulados em várias bacias de retenção, formando assim as escombreiras que contêm sulfuretos metálicos. Simplesmente o facto de tapar os rejeitos não significa que eles não oxidem, eles continuam a oxidar. E mais, na parte de baixo dessas pilhas, o material muitas vezes já fica em condições de redução. E quando fica em condições de redução, o que acontece é que os metais ficam mais móveis. E ao ficarem mais móveis, eles infiltram-se e portanto, seguem o percurso natural, portanto, por ação da gravidade, não é? Eles infiltram-se e seguem até às cotas mais baixas, que são as linhas d'água.
A fitorremediação é uma técnica de descontaminação ambiental que utiliza plantas capazes de remover ou neutralizar os poluentes, uma estratégia que tem sido utilizada em algumas minas portuguesas. Um grupo da Universidade de Évora está a desenvolver um método com o mesmo efeito, mas utiliza determinados resíduos industriais para a recuperação das linhas de água. Nós estamos a utilizar materiais alternativos de baixo custo ou de nenhum custo, ou seja, materiais que são resíduos de indústrias que ninguém quer, que as próprias indústrias não querem e, portanto, seria muito bom que se pudesse aproveitar e que são materiais que estão a dar um resultado, pelo menos à escala laboratorial, um resultado fantástico, em que aumenta, por exemplo, um pH de 1 para um pH de quase 7, portanto, uma condição de extrema acidez para uma condição mais ou menos neutra, e que nessas condições o que acontece é que os metais precipitam com os óxidos de ferro, e ao precipitarem deixam de estar na água e conseguem ser removidos. Portanto, nós estamos a trabalhar nisso. Gostaríamos muito de fazer isso à escala piloto. Quando temos ribeiras muito contaminadas, aí nas alturas de seca, se o material estiver fora d'água, é remover. Portanto, remover com uma dragagem, uma escavação. Se tiver coluna d'água, não convém fazer isso nunca. Quando estamos a trabalhar com metais, o que se tem que fazer é tentar imobilizar, e há materiais que são também muito apropriados para isso. Portanto, eles ficam lá, mas ficam imobilizados. No caso da possível extração de ouro em Monte Moro Novo, a preocupação ambiental centra-se na libertação de arsénio, um metalóide utilizado para a extração dos metais desejados, e do mercúrio, um metal pesado altamente tóxico. Se existir esses minerais aqui por baixo, é evidente que nas partes mais profundas vai haver mobilização do mercúrio e do arsénio. Porque, por exemplo, o arsénio, quando está em estado reduzido, portanto, o arsénio pode ter valência 3 ou 5, quando é 3, portanto, em estado mais reduzido, é a forma mais tóxica e a forma mais móvel. Podemos não encontrar aqui nos solos, mas em profundidade certamente encontramos. Haja exploração ou não haja perfuração ou não haja, ele está certamente a oxidar, a reduzir, a mobilizar, pode ir de um lado para o outro, mas certamente não está estável. Nós devemos olhar para os sistemas naturais, para o sistema Terra e para os sistemas naturais, não como uma fotografia ou como um aspecto estático, mas como um aspecto dinâmico, em que, eu vou começar pela minha parte, em que as rochas, os solos, a flora e a fauna e mesmo a atmosfera, todas elas interagem de forma dinâmica. A prospecção já não é aquilo que era o homem no seu cavalo ou o seu burro com uma bateia a passear aí pelas serras e a batear no rio. Portanto, isto agora é altamente sofisticado. É altamente sofisticado no sentido de nós termos equipas próprias, formadas para cada tipo de depósito. A exploração não implica contaminação, porque além dos regulamentos serem muito grandes, nós já temos tecnologias suficientes para evitar que isso aconteça e para evitar o espalhar dessa contaminação. As opiniões dividem-se. O período de consulta pública está encerrado desde março deste ano e reuniu 172 participações. Destas, 169 manifestaram-se contra o pedido de prospecção. Falta conhecer a resposta final da Direção-Geral de Energia e Geologia. O que fazer se a prospecção for aprovada? Penso que só há uma hipótese, para além da contestação da população, de manifestações, de expressões de contestação popular, só há a hipótese que é ir para um tribunal europeu. Porque o território encontra-se protegido em muitas áreas por leis europeias, só indo para um tribunal europeu, mas pronto, é preciso capacidade financeira também para isso. Não faz sentido que um governo que teve a bater-se pelo lado ambiental para que haja uma rede Natura, para que nós tenhamos zonas protegidas de rede Natura, que são
uma corrida contra o prejuízo. Quer dizer, quando a gente define estes espaços protegidos, é porque o resto já está muito mal. Já não há biodiversidade, já não há capacidade de renovação. Aqui não vamos mexer, porque aqui conseguimos que a biodiversidade ainda se aguente e que os ecossistemas ainda não morram. Porque quando isso acabar, acaba a vida humana. Não faz sentido, numa área com estas características, que está ainda relativamente intacta, portanto está num estado muito bom, muito favorável de conservação, nós irmos iniciar aqui a desenvolver uma indústria que reconhecidamente é invasiva. Isto independentemente de eu reconhecer que provavelmente há técnicas que já não são tão lesivas para a extração do ouro e de outros minerais como eram se calhar há 15, 20 anos atrás. Mas não são inócuas e depois já tem também os riscos de acidentes. Portanto, numa área onde há pessoas e onde há valores naturais que de facto são muito significativos, não me parece que faça muito sentido iniciar um projeto desta natureza. Conhecer a geomorfologia do território não é um problema, mas os riscos ambientais da extração mineira continuam a não convencer a população de Monte Moro Novo, que defende a conservação da paisagem. Saiba mais sobre os impactos da mineração na biodiversidade no podcast Biosfera. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.